Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, aliás, com você que é músico, que é um jovem músico, que estuda música no Brasil e tem vontade de talvez fazer um percurso aí acadêmico na Europa, de vir, enfim, estudar aqui. Então no vídeo de hoje eu vou tentar falar da maneira mais simples e direta possível sobre o processo, né, para você vir estudar fora e quais são as coisas que você deveria procurar e se preocupar, enfim, e aprender. Bom, antes de mais nada, eu sou violista, eu moro aqui na Itália tem aí aproximadamente 5 anos, eu vim aqui estudar, né? Eu vim depois dos 30 anos e era para ficar só 2 anos e, enfim, o tempo passou e eu estou aqui. Gosto muito de morar aqui na Itália, trabalho em algumas orquestras muito legais, como por exemplo a Orquestra do Teatro La Fenice, que é uma das mais tradicionais da Itália, mas eu também toco de maneira mais estável em um grupo, uma orquestra de cordas, na cidade de Pescara, que tem um nível incrível, a orquestra tem um ambiente ótimo, grandes músicos, enfim, aprendo muito também e, claro, me divirto. Vamos começar desmistificando uma coisa. Estudar fora depois dos 30 anos é possível, só que você tem que ser assim, realista, né? Você dificilmente vai conseguir, por exemplo, entrar numa escola de grande renome, como, por exemplo, uma Hans Eisler, em Berlim, por exemplo. Por quê? Porque a própria Alemanha, o sistema alemão, ele prefere estudantes mais jovens e que já estejam num nível interessante. A instituição ganha com isso. Tem outras possibilidades? Sim, e nós vamos falar delas. Na própria Alemanha, vamos supor que você já tenha mais do que 25, 26, 27 anos, né? É possível estudar ainda na Alemanha, mas o ideal seria você já vir para cá com uma graduação, porque aí você se aplicaria para um mestrado, né? É muito mais eficaz e eu garanto, aliás, essa é uma dica que eu acho que é a mais importante desse vídeo. Faça a sua graduação, se possível, no Brasil, porque você se aplica para um mestrado aqui e no seu curso de mestrado você vai de fato tocar, você vai ter muito mais aulas de instrumento. Na graduação, como bacharel, por exemplo, você vai ter aula muitas vezes de outras matérias, você vai ter que estudar bastante sobre harmonia, história da música, piano, no caso você não toque. E não é que essas coisas não são importantes, mas eu percebo que quando você vem de tão longe, você quer sentir que você está progredindo, né, no instrumento, e às vezes isso demora porque você está ocupado com outras matérias, com outras coisas. Então a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é façam a graduação no Brasil, se possível. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é open your mind. Ou seja, não busquem só as mesmas soluções de sempre, né? Tem países, por exemplo, como Itália, Espanha, Portugal, que têm processos seletivos muito mais simples e não se atém tanto à questão da idade. Vamos supor que você já tenha um nível, eu vou falar aqui com os violistas, linguagem de violista. Vamos supor que você já fez um concerto clássico, você estuda escalas, você tem alguns estudos na manga. Cara, você já está apto, violisticamente falando, para prestar provas para conservatórios aqui da Itália, por exemplo. É isso que eles pedem. Escala 3/8 com arpejos, algum estudo, no caso, na maioria das vezes é Campagnoli, um concerto clássico ou uma suíte com dois movimentos contrastantes, né? Ou seja, vamos supor que você faça a suíte número 1, você vai fazer o prelúdio e a corrente. Se você é violinista, a mesma coisa, escalas e arpejos, um concerto clássico, um Mozart, seja ele qual for, né? Às vezes um barra, uma partita ou sonata, não precisa ser inteira, né? Mas é isso que se pede nos editais aqui para os conservatórios, né? Para os exames. E aí, se você vem para fazer o bacharel, além da prova específica, você vai ter ainda que fazer prova teórica, enfim, entre outras coisas que talvez você não tenha estudado no Brasil, e isso te faça perder um pouco de tempo aqui. Agora, uma coisa que atrapalha muito o estudante brasileiro, não falar uma segunda língua. Vamos supor que você estude inglês. Se você fala inglês, você tem mais possibilidades, né? Você pode olhar para a Alemanha, para a própria Inglaterra, para os Estados Unidos, né? Eu vou deixar o assunto Estados Unidos para um outro vídeo, vou focar mais na Europa, nesse vídeo aqui, e uma série de outros lugares, que inicialmente a língua vai ser o inglês. Já em países como Itália, Espanha, França, por exemplo, já o ideal é que você chegue com algum nível ali. Aqui na Itália é exigido o nível B1, né?
para ingressar nos conservatórios, né, para os alunos estrangeiros, o nível B1 é basicamente um nível intermediário de italiano, que para nós brasileiros não é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas é importante você saber que não é só tocar que importa, né? Eu faço sempre que eu sou violista, mas enfim, não é só tocar que importa. Você precisa se preparar com a língua, você precisa estar com o repertório redondinho. É muito importante, gente, que vocês, quando façam um concerto com o professor, não se atenham só a primeiro movimento e cadência, sabe? Faça o concerto inteiro. Se tem 3 movimentos, faça os 3 movimentos. Vai ser bom para você e aqui você vai ser exigido dessa maneira. Uma outra coisa que eu diria para vocês é não subestime o ensino brasileiro. Tem muita gente boa no Brasil, tem muitos bons professores no Brasil. E aí você chega aqui na Europa achando que todo mundo é muito melhor que você e não é bem verdade isso. É claro que se você entra numa escola de elite, o nome mesmo já diz, é uma escola de elite. Então ali você vai encontrar o melhor do melhor e aí é papo de Violin Channel. Mas as escolas normais aqui da Europa de música não são assim um absurdo para você entrar e você vai encontrar gente também que tem um nível parecido com o teu ou igual ao seu. Agora a grande diferença é que o ensino de música aqui ele é melhor estruturado. Dificilmente você vai encontrar alguém, tá, no seu primeiro ano de bacharel, por exemplo, que não saiba, no caso de nós que tocamos instrumentos melódicos, que não saiba tocar um piano, que não tenha já tido aulas de teoria, aulas de harmonia, história da música. Eu falo isso porque eu mesmo quando eu era mais novo, eu estudava viola. Não ligava para estudar outras coisas, né? Eu fui estudar, realmente fazer um currículo assim normal de música já grande, né? Já adulto que eu digo, né? Mas quando eu era adolescente, enfim, eu toco desde criança. Quando eu era adolescente, meu objetivo era tocar viola. Vamos lá, se você está no Brasil e você tem alguma cidadania europeia, aproveite este benefício. Em países como a Itália, por exemplo, você tem vantagens. Além do processo de ingresso na escola ser muito mais simples, tem coisas de pagar menos por taxas, né? Um aluno estrangeiro, quando ele não consegue o documento fiscal, que aqui na Itália se chama ISEE ou ISE, é, ele paga a taxa máxima do conservatório, que ainda assim é muito mais barato do que alguns lugares como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui na Itália, o conservatório onde eu estudava, por exemplo, a taxa anual para quem não tinha esse documento era um pouquinho mais do que 2.000 euros por ano. Então, cada ano, 2.000 euros. Agora, quando você consegue esse documento, você pode pagar a taxa mínima. Você pode pagar tipo 200 euros por ano. Entende? Então é muito importante saber dessas coisas, se informar e se você tem cidadania, alguma cidadania europeia, aproveite este benefício, tá? Vamos supor que você que está me ouvindo tem ali na casa dos 20 anos. Você toca em orquestra jovem e você ainda não tem uma formação acadêmica, você não está estudando em nenhum lugar. Você está fazendo, de repente, um quarto ciclo da EMESP ou você está fazendo uma escola municipal de música. Os diplomas, tanto de quarto ciclo quanto da Escola Municipal de Música, aqui na Europa são como se fossem diplomas técnicos. E em alguns países, como por exemplo a Suíça, em alguns casos até aceito como graduação. Então, se você começou esse curso, tenta terminar. E ao mesmo tempo, faça um curso acadêmico, uma faculdade de música. O que importa é o diploma, porque quando você vem para cá, você vai fazer um mestrado. E aí você vai, de fato, tocar. E essa é a maneira mais fácil, mesmo você que tem cidadania, alguma cidadania europeia, esse é o jeito mais fácil para você se inserir no meio musical e conseguir ali conhecendo as pessoas, entendendo o sistema. É o melhor jeito de você fazer as coisas. O conservatório, ele serve para, entre muitas coisas, te expor, né, para você se expor, mas também serve para relações, para construir relações, né, para construir aquilo que vai ser o seu futuro network. Então é para isso que serve também um conservatório, uma faculdade aqui na Europa. Se você quer vir para a Europa, aproveite uma das principais vantagens que tem, que é a vantagem geográfica. Todos os países são muito próximos uns dos outros. Então, venha para cá realmente de mente aberta, no sentido que você vai estudar música, mas também queira, venha com sede de conhecimento. Você vai estar no continente de onde vem essa música que a gente faz aí no Brasil, essa música dita clássica.
Então tenha essa sede de conhecimento, essa curiosidade de saber as coisas, saber os aspectos culturais, a história das coisas. E esteja aberto, inclusive, a tentar aprender mais do que uma língua. É de fato uma vantagem, algo, enfim, que você não vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos. Nada contra os Estados Unidos, tá? Mas é que você fica mais isolado, você fica mais numa bolha americana. Aqui na Europa, você pode muito bem estudar, por exemplo, na Itália, mas se você de repente fala alemão ou tem um bom inglês, você pode também construir relações com pessoas que estão em países vizinhos através de festivais, programas de orquestras. Então tem muitas vantagens. Dificilmente você que está aí do outro lado é um prodígio, é alguém que tem ali entre 16 e 17 anos e toca muito, toca pra caramba. Meu, se você for essa pessoa, muito provavelmente você já vai estar sendo ali bem assessorado, bem assistido por professores, por pessoas que estão ao seu redor. Muito provavelmente eu esteja falando com o estudante de música brasileiro médio, assim como eu também fui. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem mais de 30 e quer ainda ter essa experiência, você tem que mirar em países que a questão da idade não seja tão importante. Países como Itália, Portugal, Espanha, tem muitos conservatórios nesses países que eu citei que eles não se importam muito com a questão da idade. Por exemplo, aqui na Itália, nos conservatórios da Itália, a idade não é um problema. O que eu diria para vocês é: faça primeiro contato com o professor do conservatório de onde você gostaria de ir, caso você já não tenha uma pessoa na sua mente, né, em mente, como eu tinha, por exemplo. Manda um e-mail para essa pessoa já com algo gravado. Né? Olha, olá professor, tudo bem? Eu estava pesquisando e nas minhas pesquisas eu achei o conservatório tal e eu achei que o senhor ensina, a senhora são, enfim, professores lá nesse lugar. Eu me chamo fulano de tal. Em anexo tem um vídeo meu tocando e eu gostaria de saber se eu tenho condições, se o senhor me aceitaria como um prospectivo aluno para o curso de biênio, no caso, né, aqui da Itália, que seria o curso de mestrado. Muito provavelmente essa pessoa vai te responder. E é o seguinte, para cursos de graduação, eles querem alunos para cursos de graduação aqui na Itália, porque o conservatório, quanto mais alunos inscritos nos cursos de graduação, que seria os equivalentes a bacharel e mestrado, que em italiano se diz triennio e biennio, o governo italiano, o Ministério da Educação, dá um dinheiro a mais para cada aluno inscrito. Então, eles querem ter esses alunos. Uma outra coisa que muita gente não pensa nisso no Brasil, tem muitos professores, por exemplo, aqui da Itália, que eles acham não só legal, mas vantajoso, eles gostam do fato de ter alunos internacionais na classe, porque isso também é bom para eles, sabe? Eles são bem vistos por isso, não porque tá fazendo caridade nem nada, mas na cabeça deles é assim, pô, eu sou um professor tão bom que eu tenho inclusive alunos de outros lugares vindo para fazer aula comigo. Faça as coisas na ordem certa. Então, vamos lá. Primeiro você sabe para onde você quer ir, consequentemente você sabe o país, né, para onde você quer ir. Aí você antes de escrever para o professor, você pesquisa qual é a burocracia. Vamos supor, vou usar novamente o exemplo como o da Itália. Descubra o que você precisa ter para estudar aqui na Itália. Geralmente você precisa ter todos os seus documentos de escola e pessoais traduzidos e juramentados e muitas vezes apostilados. Se você não sabe do que eu estou falando, deixe aí num comentário que eu explico melhor. Você vai precisar ter já um nível ali intermediário de italiano, como eu já falei, né? Do nível B1 de italiano. Tem conservatórios que aceitam alunos que ainda não falam nada de italiano e eles oferecem um cursinho ali até o nível B1, né? Ok, se for esse o caso, maravilha. Se não, estude, você vai ter tempo para isso. Outra coisa muito importante é a questão financeira. Geralmente, para estudar na Itália, eles exigem ali um valor que eles entendem que cobriria o seu primeiro ano. Por quê? No primeiro ano, dificilmente você vai conseguir qualquer bolsa de estudos, né? Por exemplo, na região onde eu estudei, que foi na Basilicata, lá tinham bolsas de estudo, mas eram bolsas de estudos para alunos menores de 30 anos. Então, se você vem para cá, por exemplo, depois dos 30, dificilmente você vai conseguir uma bolsa de estudos, tá? Não estou falando que é impossível, mas é mais complicado. Questão de aluguel, alojamento, casa para morar, muitas dessas coisas você consegue resolver antes de vir para cá.
Alojamento não é uma tradição dos conservatórios italianos. Eu não conheço nenhum conservatório que tenha alojamento, né? Então você vai precisar sim se programar para pagar um aluguel. A parte boa é que tem muita oferta de quartos, né, para estudantes, para casas de estudantes. Se você vier, por exemplo, com família, essas coisas, é um pouco mais complicado. Se você quiser mais informações, eu posso até te deixar um link de um outro canal que eu tenho que eu falo só sobre isso, só sobre imigração e essas coisas. Do contrário, você consegue à distância alugar um quarto, por exemplo, numa casa você vai pagar ali na média dos 250 euros mensais, tá? E isso você consegue resolver antes de vir para a Itália, né? Tem vários meios para você fazer isso, né? Se vocês quiserem, eu posso me aprofundar neste assunto também em um próximo vídeo, depende aí dos pedidos, da interação de vocês. E agora eu vou contar para vocês rapidamente como foi o meu processo. Bem, eu sou de São Paulo, como eu já disse, eu tinha uma professora no radar há muito tempo, mas eu não pensava mais em estudar fora. Eu fui até Curitiba, no festival de música, conheci essa professora, e aí, aqui está o pulo do gato, como dizem, né? Eu fiz 2 masters com ela e assisti algumas outras. Na primeira master, eu levei um cavalo de batalha, ou seja, uma peça que eu já toco há muito tempo, né? Já tinha estudado muito, já conhecia, porque eu queria saber como que é a aula dela com alguém que já está tocando uma coisa. No segundo dia, na segunda aula, eu levei algo que eu estava estudando há pouquíssimo tempo, então eu tinha muita coisa para trabalhar. E ali eu pude ver os pontos fortes, né, do professor. Pode parecer fácil para um professor, por exemplo, ter um aluno que já toca, né? Pô, a pessoa já estudou, a pessoa já toca, você só vai dando as coisas que ela vai tocando. E não é bem assim. Então, para mim, foi muito importante ver como a professora se comportava quando eu toquei algo que eu já conhecia, já tinha debaixo dos dedos, né, como dizem, e no outro dia, quando eu toquei algo que tinha muita coisa para trabalhar. E eu gostei muito desse trabalho. Isso me animou, e aí eu fui pesquisar, aliás, desculpa, eu fui falar com ela e ela me disse onde ela ensinava, onde ela dava aula, me mandou o site para eu dar uma olhada, para eu pesquisar o que eu precisava, qual era a burocracia, porque assim, quando eu fiz a master, para mim ficou muito claro que ela gostou de mim também. Quando o professor ele gosta de você, na prática ele já te aceitou como aluno. Aí agora você vai ter que correr atrás para resolver a questão burocrática. Entrei no site do consulado italiano, fui pesquisar sobre a burocracia, falei com amigos que estavam estudando aqui na Itália também para ver como é que era. Muita gente me deu dicas assim muito boas, né, coisas que não estavam no site, coisas de contatos, né, para as traduções juramentadas. Já na questão do dinheiro, eu naturalmente trabalhava, então consegui juntar uma parte do dinheiro. Eu fiz um sorteio que eu consegui também arrecadar um bom dinheiro. Eu vendi algumas coisas. E aí eu consegui finalmente o dinheiro para conseguir comprovar essa renda ali para o consulado italiano. Tudo certinho, visto na mão. Vim para a Itália, eu ainda não tinha a questão da acomodação resolvida, né? Eu ainda não tinha casa, mas eu consegui resolver tudo que faltava na primeira semana, porque eu vim muito objetivo. E aí, com essa expertise, eu consegui ajudar outras pessoas, outros alunos que vieram para outros países da Europa e gente que veio aqui para a Itália, inclusive para o mesmo conservatório. E aí, quando você tem alguém no lugar, é tudo muito mais simples. A pessoa te passa ali o caminho das pedras. Então o que eu estou aqui passando para vocês é basicamente como eu fiz para achar esse tal caminho das pedras. Se você está no Brasil, você estuda música, você tem o desejo de estudar na Europa, você acha que ou você está muito novo, ou que você passou da idade, enfim, eu quero ajudar vocês a entender melhor qual é a situação. Então, para qualquer dúvida, deixe aí um comentário e eu vou responder com o maior prazer. E quem sabe o seu comentário, a sua dúvida, não vire os próximos vídeos deste canal. Esse canal foi feito com o intuito de mostrar o meu trabalho como músico, né? Como violista aqui na Itália, coisas que eu postava até antes, inclusive. E agora eu comecei esse projeto que eu espero que ajude vocês aí a dar um norte, a tomar decisões. É isso, pessoal. Por hoje é só. Valeu!